Acho que foi em 1993, no Memorial da América Latina. Tivemos 3.000 pessoas. Alguns dos palestrantes eu tive a honra de indicar, de Noruega, Estados Unidos e outros, que fizeram belas contribuições para essa visão alternativa, não tão mecanística, não tanto empresarial, que nós já vimos naquela época a educação estava tomando. Quer dizer, usando princípios do mundo de negócios para avaliar o rendimento de alunos e de professores. Então, aquele evento de 93, que deixou documentos dos palestrantes, as discussões, realmente foi uma marca extremamente importante. E espero que os resultados desta reunião menor, mas com a mesma liderança, que certamente garante bons resultados, traz benefícios em geral. Quando eu falei para minha esposa outro dia que eu tinha mais ou menos 20 minutos nessa sessão, deixando 10 minutos para perguntas e respostas, eu tinha 20 minutos para falar tudo o que eu sabia sobre educação à distância, e eu não sabia como eu ia conseguir isso. Ela, sempre uma grande apoiadora das minhas atividades profissionais, respondeu: calma, meu bem, fala devagar e vai dar tudo certo. Muito bem. Então vamos ver se eu consigo convencer vocês no fim dessa meia hora de que o que nós chamamos hoje em dia de educação à distância, educação flexível, educação distribuída e assim em diante. Tem um dos livros que eu tenho aqui, acho que eu achei 24 definições diferentes para o que nós chamamos mais genericamente de aprendizagem à distância. Eu vou tentar convencer vocês que os ingredientes básicos, no que chamamos de educação à distância, são exatamente os ingredientes que nós precisamos para fazer uma educação básica, superior, educação durante toda a vida, para o futuro, para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, menos regimentação, como o sistema escolar tem hoje em dia, com salas de aula, com as cadeiras e mesas, regimentando o pensamento dos alunos. Um tamanho de sapato serve para todo mundo, atualmente, o mesmo vestibular. Quando todas as pesquisas mostram que as pessoas pensam, procurem informação, usem informação de uma forma absolutamente original. Do mesmo jeito que cada um de nós tem impressão digital diferente, tem timbre de voz diferente, íris do olho diferente, e do mesmo jeito temos uma configuração dos neurônios absolutamente individual. E a educação continua regimentando a mentalidade das pessoas. E a educação à distância, usando as novas tecnologias, permite a gente achar outros caminhos. Deixa eu tentar te convencer. Opa! Isso é o logo da nossa associação aqui em Brasil. Convido todos para ir ao nosso site, darei o endereço depois. E nosso Congresso Internacional de Educação à Distância na Bahia, no ano passado, teve mais de 2.000 participantes. Quer dizer, é uma área, talvez a área em toda a educação que mais cresce é essa coisa de aprendizagem à distância. Quais são os ingredientes de que eu estou me referindo? Conveniência. Estudar, aprender, quando e onde você quiser. Por quê? Porque a forma de acesso é portátil. Telefone celular, tablet e assim em diante. Isso é muito conveniente.
Se você mora em Osasco e quer fazer um curso que reúne presencialmente 2 dias por semana, 2 noites por semana em Guarulhos, você tem um baita problema. Fortaleza tem 4 milhões de pessoas, Bahia tem 3 milhões de pessoas, trânsito, necessidades virando impossível. E para as pessoas que moram nos lugares mais longínquos, o problema é o oposto, tem que deslocar para a escola, talvez 5 quilômetros, 10 quilômetros, e assim adiante. Então, conveniência é o primeiro ingrediente. Flexibilidade. Se trabalha duramente durante toda a semana, só pode estudar sábado, domingo, não tem problema. Você pode alterar tempo e espaço para ser conveniente, para que eles sejam convenientes para você. Portabilidade e mobilidade. Mobilidade se refere ao fato de que faz mais de 10 anos, na Europa, os países que pertencem a Bolonha, o Acordo de Bolonha, faz com que um sujeito em, vamos dizer, o Porto, ou Lisboa, sem sair de casa, pode fazer cursos à distância, usando a internet, em universidades na Alemanha, Noruega, Alemanha, Espanha e assim adiante. Mobilidade. Ele pode desenhar um programa de estudos usando as melhores disciplinas, quer dizer, as disciplinas que interessam a ele ou ela, sem sair da cidade dele. Mobilidade. Customização, seguindo esse mesmo princípio. Em vez da instituição dizer, você tem que estudar isto, se você quer meu diploma, isso está em mudança. Faz tempo que está em mudança. Harvard e Columbia University começaram isso já na década de 60. Departamentos e diplomas de estudos gerais, em que o aluno forma os tijolos, as disciplinas, escolhidos pelo aluno com aprovação de um docente. E se o aluno completa com sucesso esse grupo de disciplinas, recebe o diploma. Customização. Não, aqui no Brasil, com o atraso de 500 anos que nós temos, afinal de contas, quando os espanhóis chegaram no Novo Mundo, uma das primeiras coisas que eles fizeram era fundar universidades. México, Argentina, Bolívia tinha uma universidade já no século XVI. Ok? E os portugueses fizeram o quê? Censura total durante os primeiros 300 anos. Proibição de publicar livros, revistas, jornais, seja qual for a coisa. Só com a vinda do Dom João, trouxe a impressora dele, a biblioteca dele, e ele levou uns 20 anos para criar algumas instruções. Não exatamente universidades, porque universidades para os portugueses eram lugares perigosos, porque as pessoas pensam lá. E a gente não quer muito disso, não. Criou uma faculdade de medicina, 2 de direito e uma de Minas, estudo de Minas. Primeira universidade do Brasil, universidade mesmo, multidepartamental, etc., 1922, no Rio de Janeiro. É tudo bom. Ensino à distância, ou aprendizagem à distância em nível superior, ensino superior, parece para o brasileiro uma coisa nova. Não é uma coisa nova. Já tem mais de 150 anos de tradição. Charles Dickens e outros, na Inglaterra, os meados do século XIX, diz, chega desse snobismo da aristocracia de Oxford, Cambridge. Precisamos de uma universidade do povo, Universidade de Londres, feito em 1853, para a classe trabalhadora, gratuita, com todas as disciplinas importantes naquela época. 5 anos depois, criaram o sistema externo da Universidade de Londres, cursos por correspondência. E Mahatma Gandhi, morando em África do Sul, fez todo o curso de Direito à distância por correspondência. Isso numa época quando levava 2 meses para o navio com o correio chegar da Inglaterra para a África do Sul e 2 meses para voltar.
com os trabalhos feitos pelo aluno, as perguntas dele. E hoje em dia o aluno, um curso via web, fica pé da vida se o tutor não responde dentro de 24 horas com a resposta solicitada. Ou como o mundo mudou. Então, Mahatma Gandhi fez todo o curso de Direito e diploma. Nelson Mandela, na prisão, na África do Sul também, fez todo o curso, mas não obteve o diploma porque as autoridades penitenciárias não deixaram ele sair para fazer o exame final. 4 ganhadores do Prêmio Nobel em Ciência fizeram seus primeiros títulos acadêmicos, bacharelato, à distância da Universidade de Londres. E outros, como Wally Soyinka, da Nigéria, e muitos outros. Então, ensino superior à distância não é nada novo. O sistema externo de Londres continua e outras partes do mundo já copiaram esse modelo, especialmente na Ásia. Os asiáticos são têm tradições milenares envolvendo a educação. Eles perceberam que para formar uma elite, para liderar o país, talvez o presencial, quer dizer, o bom tratamento do aluno, o professor sentado numa cadeira de coro, o aluno sentado em outra cadeira de coro, o professor fumando um cachimbo, como a gente vê no cinema, não? O que eu chamo de estilo oxfordiano. É maravilhoso, 1 a 1, um professor, um aluno. Mas isso tem um custo. E se você precisar formar milhões de médicos, dentistas, advogados, professores e tudo mais, você tem que ter um outro sistema. Então, seguiram o modelo criado na Universidade Aberta, na Inglaterra. Em 1969, Inglaterra, no governo socialista do Harold Wilson, decidiu, vamos usar televisão, naquela época, para fazer uma universidade verdadeiramente aberta, sem vestibular. Tem 18 anos e quer estudar nível superior? Entra. Mas você tem que passar no primeiro ano. Cursos rigorosos. Quem não passava, voltava para a rua, até chegar a ser mais maduro, mais bem disciplinado. Saía bem, pode continuar. Então, esse modelo de universidade aberta da Inglaterra espalhou pelo mundo. A Ásia atualmente tem 70 universidades abertas. A mais famosa, a Universidade Indira Gandhi, da Índia. Quantos alunos tem? Cursando 3,2 milhões. Começaram com televisão, agora principalmente tudo via web. Bacharel, mestrado e doutorado, com sucesso. A Grécia tem, a Turquia tem. O Brasil foi o último país com população acima de 100 milhões de pessoas a adotar o modelo de universidade aberta. Oh, tristeza do nosso conservadorismo. Nossas cabeças enfiadas dentro da terra como avestruz. Blended learning. Isso é a tentativa do Brasil de se adentrar no século XXI. Quer dizer, educação totalmente à distância? Não, isso não tem valor científico acadêmico, diz o Ministério de Educação e os educadores mais conservadores. Blended learning, blend, como whisky blended, de várias fontes. Aqui nós chamamos isso de semipresencial. Tem uma mistura entre a distância, eletrônica, televisão, seja qual for o meio, e presencial. Aqui no Brasil, a lei diz que tem que ser 80% presencial, 20% à distância, quando a lógica deve ser exatamente o contrário, não? A Universidade Aberta do Brasil, que começou cursos em 2007, e todos nós que militam na área de educação distante estamos felizes da vida, apesar do atraso, estamos felizes da vida porque representa uma oportunidade para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de cursar o ensino superior. Uma demanda reprimida, pessoas em lugares distantes, os centros de aprendizagem, pessoas sem recursos, porque é uma universidade livre, ou gratuita.
Mas tipicamente brasileira, a Universidade Aberta do Brasil, primeiro, não é uma universidade, é um consórcio de instituições públicas que selecionam os alunos e outorgam o diploma. É tudo bom. Desde que funciona, pode ser um consórcio. E não é aberta. Aberta significa aberta. Aberta é um absoluto. Como autonomia. Eu gosto de provocar meus amigos do Ministério da Educação, dizendo que a Constituição brasileira dá autonomia para as universidades. Artigo 207 e 208, não me lembro. Só que o Ministério da Educação não concorda com isso e quer aprovar tudo que as universidades fazem. Eu digo publicamente que autonomia é uma palavra absoluta, como nunca ou sempre. Você não pode qualificar. Quase nunca, quase sempre. Isso é linguagem frouxa, não muito científico. É como uma mulher grávida. Ou está grávida ou não está grávida. Não pode ser parcialmente grávida. E os amigos do Ministério da Educação, não, mas espera aí, temos que ter uma autonomia monitorada, uma monitoria supervisionada. Bom, então não é autonomia. Ai. Mas estamos torcendo que essa Universidade Aberta do Brasil dê certo. Já tem 400 mil alunos. Mas o MEC não gosta de anunciar muito, não é muito transparente sobre como são distribuídos esses alunos. Fiquei sabendo recentemente, depois que eles já formaram 200 mil alunos, eu acho que é. Não 200, não, acho que um pouco menos. Que eles têm só 30 mil em cursos de graduação. Os outros 400 mil são professores já formados e que estão fazendo cursos de especialização ou aperfeiçoamento. Tudo bem, mas vamos ser mais transparentes sobre essas coisas. Quais são as inovações que estão apoiando essa transformação em educação, em geral, através de aprendizagem à distância? Primeiro, um fenômeno chamado objetos de aprendizagem. Com tanta complexidade em física, e química, e matemática, o livro-texto não dá conta de levar o aluno a aprender com profundidade as coisas mais complicadas. Então, tem que ter vídeos, animações, simulações, coisas que o aluno pode manipular até entender. Essa atomização do conhecimento complexo nós chamamos de objetos de aprendizagem. Em inglês, learning objects. Colocados na internet significa que se um professor de física na escola de segundo grau na Austrália desenvolve para seus alunos, ele desenvolve à noite na sua garagem, para que os alunos podem aprender um determinado conceito de física, e ele leva para os alunos no dia seguinte, os alunos dizem, não, professor, tem que ser mais aquilo, mais aquilo, ele modifica, volta, não, ainda não, volta, até que os alunos dizem, agora você acertou. Ele bota isso na internet e um professor no Brasil, Ceará, descobre esse objeto de aprendizagem. Uau, isso é exatamente o que eu quero usar para meus alunos. Tem que traduzir para os alunos, usar ou pássaros, ou objetos, pedras que são conhecidos por nossos alunos. Assim, uma adaptação. Então, os objetos de aprendizagem podem ser adaptados para condições locais, sempre de graça, não tem direitos autorais sobre isso, e tem grande futuro. Ligado a isso são recursos educacionais abertos. Antes da digitalização da sociedade, vivemos numa sociedade de escassez, em que as coisas mais valiosas eram restritas para pessoas que tinham condições. Ouro, diamantes, acesso a manuscritos raros, livros sagrados, essa coisa toda. Hoje em dia, com digitalização, entramos numa nova era. Porque digitalizando uma obra de arte, um texto histórico, um poema, seja qual for a coisa, a milésima cópia é igual à primeira cópia. Então estamos numa sociedade de abundância, não numa sociedade de
escassez. Podemos ser, e devíamos ser, cada vez mais generosos. Claro, as editoras comerciais não gostam muito de ouvir isso, de livros textos, mas, inevitavelmente, a literatura já mostra que universidades que precisam de entrada de dinheiro, as particulares particularmente, que não recebem verba governamental, no futuro não vão poder cobrar para seu conteúdo. Porque o aluno pode dizer, não, fica com o seu conteúdo, eu vou pegar conteúdo de graça que uma outra universidade ou biblioteca pública está oferecendo. Não, para essas instituições, não cobrando para conteúdo, vão poder cobrar para orientação do aluno, em que ordem ler as coisas. E, finalmente, para a certificação do conhecimento. O aluno vai ter que pagar para isso de um jeito ou outro. Usar, reusar, repropositar, misturar e traduzir, etc., etc. De novo, preferencialmente gratuitamente, com licenças Creative Commons e assim em diante. E, finalmente, os MOOCs, Massive Open Online Courses. Cursos com uma única iteração, dado o curso uma vez só, de um semestre, se pode ser 150 mil alunos, espalhados em 90 países do mundo, como foi feito a primeira vez pela Stanford. 2 professores de Stanford ofereceram um curso gratuito de inteligência artificial, padrão Stanford. Teve 160 mil pessoas inscritas no curso, de 90, 98 países diferentes. Apenas 10% terminaram o curso. Mas não tem problema. 10% de 150 mil é muita gente se beneficiando. Era gratuito e está havendo uma tendência para isso acontecer. Já tem 300 universidades americanas, incluindo Harvard, MIT, além de Stanford, Rice e muitos outros, que estão entrando nesse modelo. Primeiro, é uma forma de marketing, mostrando para o público de futuros potenciais alunos ou cidadãos da terceira idade, qual é o estilo pedagógico dos seus docentes. E quem sabe, se eles gostam dos cursos, eles vão se inscrever nos cursos regulares da instituição. Então, em parte marketing, em parte esse senso de abundância a que podemos ser generosos. Inclusão. Cada vez mais pessoas. Estamos indo para uma sociedade em que as pessoas, fora de área de medicina, engenharia, onde vida humana está envolvida, está em risco, não, aí tem que ter regulamentação, tem que ter exigência do diploma e teste depois para ver se o diploma vale alguma coisa. Mas para ser gerente de um supermercado, para 80% dos trabalhos na sociedade, você não precisa de diploma de ensino superior. Você precisa demonstrar capacidade de tomar decisões inteligentemente. Não, ainda tem muitos avestruzes trogloditas que criticam a educação à distância. Eles criam mitos para esconder a sua resistência a mudanças. Eles não querem nenhuma mudança. Eu quero dar aula para meus alunos do mesmo jeito que meus professores deram para mim e que eu dou do mesmo jeito dos últimos 50 anos. Isso tem que acabar. O aluno é diferente hoje em dia. A velocidade de mudança de informação muda. Então, o conceito tem que mudar. Temos que usar novas tecnologias e uma nova forma de organizar o currículo para que cada aluno possa andar na sua própria velocidade, que os neurônios dele permitem e que o gosto dele, para isso ou para aquilo, indica que está no caminho certo. As pessoas que criticam estupidamente educação à distância, porque eles dizem não tem qualidade. Se você encosta eles na parede e diz, me dá um exemplo, eles não podem dar um exemplo, porque eles nunca fizeram um curso. E se você olha a INADI, o resultado da INADI, o exame dado desde 2007 para os alunos de presencial e de educação à distância, os alunos que estudarem à distância tiram média melhor de notas no INADI do que os alunos no presencial. Então não vem com isso. Isso é estupidez. A evidência está aí. E você não quer prestar atenção a isso.
quer fazer grandes generalizações. Educação à distância, eles querem que isso serve para todo mundo. Mentira! Reconhecemos que não é todo mundo que serve para a educação à distância. As pessoas que precisam ter o professor ao lado para elogios. Ah, Mariazinha, que trabalho bonito você fez, trabalho de história, ótimo. Ô, Joãozinho, você ainda não entregou seu trabalho de matemática, cobranças, etc. Essas pessoas vão ficar no presencial. E os normais, que podem aprender, que são disciplinas, que são proativas, vão usar aprendizagem à distância. Talvez misturado, um pouco de presencial, um pouco da distância, tudo bem. E, finalmente, a acusação que vai desempregar professores. Sim, e deve desempregar professores se uma máquina, um computador, pode fazer melhor do que o professor, o que ele devia fazer. E se o professor usa o tempo de aula para meramente entregar informação que já está no livro, o texto, então um computador pode fazer isso muito mais facilmente, não faz greve, entende? Não tem férias, etc. Eu vou parar aqui. Aqui é uma lista de fontes para vocês. Primeiro, um livro que eu escrevi, uma pequena introdução à educação à distância, mas a real joia do livro são as ilustrações do Paulo Caruso. E ganhei o prêmio Jabuti com isso, acho que é mais por causa das ilustrações, mas não conto para ninguém, por favor. Também, se vocês querem saber o que está acontecendo em educação à distância no Brasil, academicamente e no mundo de negócios, porque Petrobras, Banco do Brasil, todas as empresas de médio e grande porte estão usando a educação à distância para seus executivos e seus funcionários, inclusive pede chão de fábrica. Todo ano a nossa associação faz um censo de atividades de educação à distância cooperativa acadêmica. Fazemos como os canadenses fazem, bilíngue, mas não é francês e inglês, é inglês e português. Isso está online, gratuitamente, vocês podem baixar ou em inglês ou em português. E eu vou apresentar esses livros, se a Lia estiver aqui, ou alguém do grupo dela. Gostei muito das nossas reuniões na Palas Atenas. Muito obrigado. Então eu quero fazer uma contribuição desses livros para a Biblioteca da Palas Atenas. Estou à sua disposição se tivermos tempo para uma ou duas perguntas. Obrigado pela atenção. Bem, boa tarde, meu nome é Flávio. Primeiramente, eu gostaria de dar meus parabéns ao senhor, porque, na verdade, era um paradigma que eu tinha também sobre essa questão do receio de fazer alguma coisa à distância. A mídia, ela libera muitas informações contraditórias sobre isso que o senhor falou até agora, e abriu minha mente em relação a todas essas informações que você passou, sobre as informações do ENAD, inclusive, o desempenho. O que acontece? Eu trabalho com a questão de educação da parte emocional da pessoa, inteligência emocional. E a gente já está vendo que no Facebook e outras redes sociais as pessoas estão tendenciando muito para a questão do aprendizado online. Mas eu gostaria de saber também qual a importância que o senhor acredita que a educação, a parte emocional da pessoa, a parte emocional que eu acredito que é muito importante você ter contato com o ser humano, ela vai ficar em relação quando o aluno ele vai começar a ir mais para o online e deixar um pouco mais o presencial. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Obrigado, boa pergunta. A literatura científica sobre isso diz, sim, a parte afetiva em aprendizagem é importante. Mas é mais importante para algumas pessoas e nem tanto para outras. Depende da pessoa. Ok? Um tamanho de sapato não serve para todo mundo. E a literatura sobre a socialização entre os alunos em cursos online. Eu lembro, em 1991, eu visitei a professora Anita Pincus, no Instituto de Educação da Universidade de Londres, 91. Isso antes da internet. Ela estava fazendo um curso de pós-graduação à distância, usando redes telefônicas comuns, sobre ensino de inglês como segunda língua. Ela tinha alunos na Índia, Paquistão, África do Sul, Inglaterra,
E ela relatou para mim, naquela época, ela conseguiu uma comunidade de aprendizagem fantástica. Os alunos celebraram aniversários, eles nunca se viram e nunca iam se ver face a face. E tudo online, 91. E a literatura está cheia de exemplos de como, em alguns casos, o interrelacionamento entre os alunos online é mais intenso do que na sala de aula presencial. Por quê? Porque na sala de aula presencial, professor tradicional é uma ótima viagem para o ego do professor, falar o tempo todo, falar, e os alunos, onde está a grande aprendizagem, é peer-to-peer aprendizagem. Aprendizagem entre os pares, não tanto do professor. O professor é importante para organizar a disciplina, as leituras, as monografias que podem ser feitas, e de conduzir a conversação para que não saia pelo futebol, carnaval, coisas assim. Mas a grande aprendizagem, as pesquisas mostram, vem dessa aprendizagem colaborativa, etc. Inclusive nos MOOCs, coisa que eu não falei. Tem MOOCs e tem MOOCs. As grandes universidades americanas, Harvard, MIT e Stanford, têm geniozinhos de software nas suas instruções. Então, todos os trabalhos dos alunos são avaliados, em primeiro lugar, por outros alunos, que dão feedback. Não, corrija isso não está claro. Blá, blá, blá. E os trabalhos finais são feitos automaticamente por computador, com 85% de precisão. Então, a socialização entre os alunos, através de trabalhos colaborativos, é muito intenso, se formam grandes amizades que duram. Então, a parte afetiva é interessante e aprender através do web não deixa nada a desejar. Okay? Professor Lito, parabéns, sim, não só pela palestra, como pelo seu envolvimento com a educação à distância. A minha pergunta se refere aos limites da educação à distância, na sua opinião, né? Aos limites dela. E, basicamente, aos limites... Isso não é uma mensagem, fique tranquilo. Isso daí é um elogio ao seu trabalho em educação à distância. Tá certo? Eu estava dizendo o seguinte, a pergunta se refere aos limites da educação à distância, na sua opinião, principalmente para as idades mais precoces, quer dizer, falando de crianças muito jovens, e acho que ela se sintetiza numa questão central. É possível ensinar à distância, a aprender à distância? Ou seja, é possível à distância passar a capacidade de aprender à distância, falando de idades muito precoces, com experimentos de alfabetização, etc.? Boa pergunta. Duas respostas. Toda a literatura, toda a experiência mostra que quanto mais jovem, evidentemente menos disciplinado, menos focalizado, menos bem-sucedido vai ser a aprendizagem. Quanto mais maduro o aluno, e os alunos à distância aqui no Brasil, em cursos universitários, saem melhor no ENAD porque eles são um pouquinho mais velhos. O perfil do aluno é casado, tem 2 filhos, está empregado, ele não está entre empregos em geral, e ele quer melhorar aquele salário. Ele quer mudar na profissão, ok? Então, o trabalho do mais maduro vai ter mais sucesso. Segunda coisa, muita gente acha que a educação à distância só é feita com aquilo que tem uma estrutura de curso. Um curso de 20 minutos, como fazer o nó da gravata para a sua primeira entrevista para o emprego, outra coisa para apagar um incêndio imediato. Curso de 10 minutos online, 20 minutos, 20 horas, ou 20 meses. Mas também tem 2 outras formas de aprender via internet com essas novas tecnologias sem estrutura de curso. Ok? É o que chama de categoria B, porque A seria curso tradicional, 20 horas, 20 semanas, etc. B seria o uso da rede para aprender sem estrutura de curso em situações não muito comuns. Por exemplo, na USP, na Escola Politécnica, tem uma caverna digital, realidade virtual, em que você pode colocar o aprendiz na superfície da Lua, no fundo do mar, dentro do corpo humano. Tudo depende do software que você coloca lá dentro. Mas se você liga aquela sala
através de internet da segunda geração, internet 2, 155 megabits por segundo. Aí, alguém em Batatais, ou em Ceará, em Crato, pode, sem sair da sua cidade, ter a experiência de realidade virtual lá da sala caverna digital, obrigado. Entende? Isso é uma aplicação. Outra, temos pesquisadores no Brasil fazendo pesquisas extremamente sofisticadas para as quais não existe o equipamento adequado no Brasil, mas existe no Trieste, ok? Na Itália. De novo, através de Internet 2, se pode ficar em Piracicaba, pode ficar em Uberaba, no Nordeste, desde que você tenha acesso, como todas as universidades de pesquisa no Brasil têm, a Internet 2. Aí você programa lá no Trieste, daqui 2 semanas eu quero 2 horas para processar esse tipo de informação. E se recebe de volta. Isso é aprendizagem também. Entende? E o terceiro tipo de aprendizagem são os acervos. Isso é minha área favorita. Bibliotecas virtuais, museus virtuais, arquivos virtuais. Hoje de manhã eu recebi do BBC via internet um anúncio que o BBC está colocando no ar para o uso mundial um acervo de 350 mil teses de doutorado feitos no Reino Unido, em todas as áreas de conhecimento. De novo, de Batatais, de Patos de Minas, seja onde for, se pode ter acesso na sua casa a uma seleção que você quiser, de 350. Quer dizer, essa generosidade, esse acesso facilitado, vai mudar todos os nossos conceitos. E, evidentemente, a aprendizagem independente vai ficar cada vez mais importante. EJA é o único lugar no Brasil que tem uma ideia civilizada. É a única parte da educação no Brasil em que não importa quantas horas de traseiro na sala de aula o aluno se apresenta. Quer dizer, o aluno pode dizer, eu estudei por conta própria, não tem problema, senta aí, vou te dar uma prova. Só que isso, na Inglaterra e nos Estados Unidos, em algumas instituições, já funciona com bacharelado e mestrado. Você quer um bacharelado em química industrial, você nunca sentou numa sala de aula, não tem problema. Senta aqui, eu vou te dar a prova. Ok? Se passa na prova, minha estudante. Então, acho que eu devia ter mencionado isso antes, mas a aprendizagem independente, a desconfiança na estrutura educacional no Brasil é tão grande que estamos os últimos dos grandes países a entrar nisso. Então, as perspectivas para o futuro, desde que a gente tira o albatroz, que fica pendurado em cima do pescoço, as perspectivas são ótimas. Olha, tem mais uma. Ok. Professor Lito, meu professor, meu nome é Oriana, lembra de mim? Então, Eu não consigo ver. Oriana White, yes. Hello. Tudo bom? Eu tenho uma pergunta, eu acho que vai esclarecer muito desse contexto de educação. Se o senhor puder contar, eu participei de um projeto na Escola do Futuro, o senhor como professor, da Telemar, ensinando as crianças. E aquilo foi para mim uma revelação. Foi. Se pudesse contar um pouquinho do que foi, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou nesses 3 dias, na verdade. Ok, obrigado. Boa pergunta. Telemar, hoje em dia chamado, acho que é O Futuro, não? Companhia telefônica que cuida da metade do país, do Rio e Minas para cima e para o oeste. Em 90 e não sei o que, contratou a Escola do Futuro da USP para fazer certas coisas. Telemar queria doar 10 computadores e acesso à internet, acho que não banda larga naquela época, para escolas do primeiro grau públicas em cidades de 5 a 10 mil habitantes. E eles queriam que a Escola do Futuro ensinasse para os professores como usar o equipamento e como formar uma comunidade de prática entre os professores. Quer dizer, interligar os professores de geografia para trocar bibliografia, planos de aula, essa coisa toda. E para os alunos formaram coisas em matemática, história, geografia. Então foi grande sucesso.
O exemplo que mais me comoveu em toda aquela experiência, 6, 8 anos, não me lembro agora, eu não podia ir para a inauguração do centro de São Gabriel de Cachoeira, lá perto de acho que Venezuela, onde quando você atravessa a rua, você está na Venezuela ou volta para o Brasil. 10 computadores instalados, o professor de inglês sentou na frente do computador e disse para o nosso pessoal, puxa, eu sempre queria ler o New York Times do dia mesmo. Eu posso ver com isso? Sim, vai lá. E o professor começou a chorar. Quer dizer, a realização de uma vida inteira, ver o New York Times do próprio dia, eu percebi o significado. Eu que sempre morei em cidades grandes, não tinha essa necessidade, mas eu percebi a importância que a chegada das novas tecnologias de comunicação, dentro de uma conceituação humanístico, entende, colaborativo e procurando a paz, isso pode, aos poucos, mudar a sociedade. Gente, muito obrigado.